olhe perto, verdadeiramente perto. No profundo do olhar de uma criança, nós vemos a esperança. Seja quem ela for, aonde ele vive, se nossa primeira ação for a imposição de um dogma, então não somos líderes humanos e humanitários. Nesses últimos anos, o Comitê Humanitário da Jethro International Chaplain tem avançado em mais de 180 países. You don't need to be alone. You can count on us. Jethro, qui n'est pas seul, compte sur moi. Somos humanos. Somos humanitários. Sono qui per dirti che tu non sei solo. Cuente conmigo, yo soy Jethro. Yoroshikereba, Nihon ni otetsudai shimasu. Ajudando a aldeia mundial a conectar-se além do materialismo, dentro de uma verdadeira proposta humana e humanitária. Ensinando milhares a expandir sua inteligência espiritual, a Jethro é hoje a organização que mais cresce, elevando o conceito para uma nova liderança global. Venha unir-se aos grandes líderes. Torne-se um diplomata civil. Ouse ser um líder humano e humanitário. Muito bem. Então, aí estamos. Palestra. Conosco na sala está o nosso superintendente de conteúdos, Dr. Rodrigo Teras, a quem eu gostaria de passar a palavra para breves considerações iniciais. Boa noite a todos. Hoje um pouco gripado, não é? Tempo em São Paulo é uma cidade que você tem todas as temperaturas no mesmo dia, né? Todas as estações estão no mesmo dia, né? E o corpo, você tem que criar mecanismos para suportar essas mudanças radicais. Agradecer a presença de todos, cumprimentar o meu querido amigo João Arlindo, né, que é o diretor-geral da Jethro, saudar os palestrantes, saudar em nome da Jethro e saudar o que vai encabeçar, não é, toda essa discussão, que vai nos iluminar, como sempre o faz, de maneira brilhante, professor J.B. Oliveira, né? Já passo a palavra a ele, agradeço demais a presença dele, né, e dos seus ilustres convidados. Professor JB, bem-vindo mais uma vez a esse tempo de reflexão e troca, que eu tenho certeza será surpreendente. Pois bem, obrigado, Dr. Rodrigo Teras. Hoje, como todos já comunicamos, nós teremos a palestra com o Dr. João Batista de Oliveira, que estará ladeado
pelos comentaristas professor Gleibe Preti e professor Paulo Canaã. O doutor J.B. de Oliveira é diplomata civil humanitário da Jetro International, é advogado, foi conselheiro da OAB em 3 gestões, é jornalista, ex-presidente da Associação Paulista de Imprensa, é ex-vice-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial do Estado. É professor nas áreas de comunicação, direito, perícia judicial e arbitragem. Ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É presidente do Instituto J.B. Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. Escritor com 9 livros publicados e mais 2 em coautoria. Membro da Academia Cristã de Letras, Academia Paulista Evangélica de Letras e Academia William Shakespeare. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e juiz arbitral e perito judicial. Como eu disse, ele estará hoje ladeado pelo professor Paulo Canaã. Professor Paulo Canaã é perito judicial pelo Instituto J.B. Oliveira, é professor de Direito de Trânsito e professor de Engenharia de Trânsito e também perito judicial. Também, ladeando ao palestrante e ao coordenador da palestra, está o professor Gleibe Preti, advogado, escritor, perito judicial, pós-graduado em Direito do Trabalho, autor de mais de 60 obras na área trabalhista e arbitragem. É professor no Instituto J.B. Oliveira. Com a palavra, o doutor João Batista de Oliveira. Muito obrigado por essa apresentação generosa minha e dos meus parceiros. É uma grande satisfação falar para os nossos amigos, a quem saúdo, a todos, amigos, parceiros, companheiros, irmãos, nesta oportunidade. Agradeço ao João Arlindo, agradeço ao querido Doc Teras pela oportunidade que nos dá de falarmos nesta noite. São 20 horas e 12 minutos. Eu falarei até as 20 horas e 40 minutos, quando entrará o professor Gleibe Preti. Nesse instante, ele está ministrando uma aula e às 21 horas ele ministrará outra aula. Vocês estão vendo que ele é muito ativo, não só para escrever, são 60 livros, mas também para trabalhar, para lecionar. Foi meu aluno em 1998, na área de comunicação, e está conosco no nosso instituto. E o Paulo Canaã, que vocês terão a oportunidade de ouvir logo mais, foi aluno do nosso Instituto J.B. Oliveira. Ele formou-se lá em 2016 e está desenvolvendo um trabalho extraordinário. Ele terá a oportunidade de falar a respeito disso. O tema nós modificamos para perito judicial. Quem é, o que faz e sua importância no judiciário. Aliás, temos um curso de perito judicial online. Depois daremos informações a respeito. Eu quero fazer uma introdução falando no momento que vivemos no Brasil. É uma crise, diferente de todas as demais, porque juntou uma série de fatores agravantes, mas está começando a fazer-se sentir crise financeira. Muitas pessoas perderam o emprego, outras perderam clientes e outras perderam a própria empresa. Esta é a situação. Dentro de uma situação de crise, o que é que se pode fazer para superar as dificuldades financeiras? 2 são as medidas clássicas. A primeira é aumentar a receita. E eu pergunto, quem é que tem condições de aumentar a receita? Vai pedir aumento de salário? Vai aumentar os seus honorários? Então, essa hipótese está afastada. A outra é diminuir despesa. E eu pergunto, quem é que já não a diminuiu até onde pôde, até o resto do chão? Bom, e agora?
Se essas duas não podem ser aplicadas, temos uma terceira opção. Alguém poderia dizer uma terceira alternativa e já estaria errado, porque a alternativa já traz em si a palavra outro. Alter quer dizer outro. Então não é outra alternativa, não são três alternativas, são três opções. A outra possibilidade, a outra opção, é criar uma fonte nova, encontrar uma fonte nova de receita, de ganho. É exatamente isto que nós proporcionamos nesta palestra. Queremos indicar um caminho para isto. Então, vamos falar do perito. O que é um perito? Salomão, em Provérbios 22, 29, diz assim: viste um homem perito em sua obra? Entre reis será colocado. Pois bem, perito é aquele que tem excelência de conhecimento, aquele que domina o assunto, ou, para usar uma frase conhecida, é o pai da matéria. Perito é o que tem conhecimento profundo. E, no nosso caso, há uma razão muito especial para isso, como nós vamos expor. Quando nós falamos em perito, normalmente associamos ao perito criminal. Na realidade, há dois grupos de peritos. Um é o perito criminal. Este é admitido por concurso público, torna-se funcionário público, atuando numa das áreas da segurança pública. No caso nosso em São Paulo, nós temos três áreas: a polícia militar, que é a polícia fardada, a polícia civil, que é a polícia judiciária, e a polícia técnico-científica. Neste caso, ele atuará junto à polícia técnico-científica. Eu estou me referindo ao perito criminal. Esse perito criminal pertence a uma categoria profissional. Essa categoria profissional está regida pela Lei 12.030, de 2009, que estabelece, então, a atividade do perito criminal. É uma lei própria para esta área. Mas nós vamos falar do perito judicial. Quem é o perito judicial? O perito criminal, normalmente, é um médico legista ou um odontologista. O perito judicial é qualquer profissional liberal que se coloque à disposição do Poder Judiciário. Então, ele pode ser um engenheiro, um médico, um dentista, um contador, um corretor de imóveis, um corretor de seguros, um enfermeiro, um psicólogo, um fisioterapeuta e por aí afora. Qualquer profissional liberal que se coloque à disposição da justiça. Aí está a figura, então, do perito criminal, que não é o nosso caso, e o perito judicial, que é de que estamos tratando. Significa que, se você é contador e quer ser perito judicial, você pode ser perito judicial sem prejudicar a sua atividade de contador. Se você é enfermeiro, enfermeira, médico, médica, dentista, você pode ser também um perito judicial. Ora, o perito judicial não depende, portanto, de concurso para ingressar na atividade, não depende de burocracia e não se torna funcionário público, não tem vínculo obrigacional com o poder público. Ele vai desenvolver a sua atividade para o poder público, mas sem um vínculo obrigacional como funcionário. Aliás, ele pode prestar o seu serviço tanto ao judiciário, portanto, ao poder público na área do judiciário, como administrativamente. Há casos em que uma empresa precisa de um perito para fazer um levantamento, para determinar o esclarecimento de alguma dúvida documental, financeira e etc. Então, é um serviço para ser desenvolvido por um perito. É interessante esclarecer sempre que o perito judicial é profissional liberal.
significa que ele não pertence a uma categoria profissional. Não é uma atividade categorizada. Consequentemente, ele não está subordinado a uma ordem, como a OAB, a um conselho, como o Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, de Contabilidade, etc. Ele não tem uma classe a que pertença, porque a sua atividade ainda não é uma atividade categorizada. Bom, e qual é a base legal, já que não há uma lei específica? Qual é a base legal para a atividade do perito judicial? É o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, em duas áreas, fala especificamente do perito judicial e também da perícia judicial, nos artigos 156 a 158, e depois nos artigos 464 a 480. A base que fundamenta a atividade do perito judicial está no artigo 156, que diz assim: o juiz será assistido por um perito sempre que a prova dos fatos depender de conhecimento técnico ou científico. Repetindo, o juiz será assistido por perito judicial sempre que a prova dos fatos depender de conhecimento técnico ou científico. Imaginemos esta situação. O juiz tem um caso para julgar. De acordo com a Constituição, artigo 5º, inciso 35, toda lesão ou ameaça tem que ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então, a pessoa, por exemplo, fez um tratamento médico em uma clínica ou em um hospital e sentiu-se prejudicado, lesionado, sofreu lá um erro médico. Ele vai, então, entrar com uma ação. Entra com uma ação. O juiz terá que dar uma sentença. Imagine o juiz que tem conhecimento de direito, que tem formação em direito, dar uma sentença na área médica. Porque quando o autor, aquele que está reclamando, entra com a ação, a petição inicial, o juiz vai dar ciência à outra parte, que entrará com a contestação. E agora? O autor está dizendo que foi prejudicado dessa forma, assim, tem direito a uma reparação tanto no aspecto financeiro como no aspecto moral. O hospital diz que não houve nenhum erro médico. E o juiz? Ele tem formação em direito, não em medicina. E ele tem que dar uma sentença fundamentada. É exigência que ele dê a fundamentação da sentença. Até porque, se essa sentença não for muito bem fundamentada, ela pode vir a ser reformada pelo tribunal, e isso não é bom para o juiz, nem para a sua carreira. Então, precisa que a sua sentença seja bem fundamentada, explicando por que ele deu razão a esta parte ou aquela. Ora, não tendo conhecimento de medicina, o que é que ele tem que fazer? Nomear um médico para fazer a contestação, ou seja, para lhe dizer com quem está a razão. Então, esse médico é constituído, neste caso, perito judicial. O juiz lhe passa o processo, ele vai estudar, analisar profundamente e, ao final do seu estudo, da sua elaboração, ele trará um laudo pericial, um documento técnico, científico. E, baseado neste documento, o juiz vai proferir a sua sentença. Por aí vocês podem observar a importância da ação do perito judicial. Ele vai fundamentar a sentença do juiz. É o seu laudo, o seu trabalho, que vai dar ao juiz condição para proferir a sentença. Isto é o que diz o artigo 156.
Eu já aproveito para cautelar quem venha a fazer o curso e a se tornar perito, que o artigo 158 diz que o perito que prestar informações inverídicas, o perito que prestar informações inverídicas, por dolo ou culpa. E, claro que todos sabem, mas é bom repisar que dolo é quando a pessoa tem a intenção de obter um resultado. Ele faz querendo aquele resultado. E culpa é quando esse resultado independeu da sua vontade, mas aconteceu da mesma forma. Para a culpa, só há 3 possibilidades. A imperícia, pronto, ele não é perito, ele não tem formação naquilo, ele não tem conhecimento. Então, se a informação for inverídica, por imperícia, ele incidiu em um crime culposo. Imperícia, imprudência ou negligência. Esses 3 fatores levam a um crime culposo. Mas o artigo 158 diz que o perito que prestar informações inverídicas por dolo, isto é, querendo prejudicar, ou por culpa, por um desses fatores, ficará afastado da atividade por 2 a 5 anos. Na realidade, podemos dizer que para sempre, porque ele perde a confiança do magistrado. E, além disso, responderá pelos danos que causar. Então, aí está. Perito judicial, base legal, artigo 156 a 158. Esta é a sua fundamentação. Qual é a sua atuação? De que maneira ele vai atuar? Ele vai fornecer ao juiz, através de um laudo pericial, as condições informativas, esclarecedoras, para que o juiz possa prolatar uma sentença bem fundamentada. Mas, aqui também temos que fazer uma dicotomia. Uma dicotomia. O perito judicial é assim chamado quando ele é nomeado pelo juiz. Então, o juiz o nomeou, a sua designação é perito judicial. Ora, a outra parte não acatou a decisão do juiz. O que essa outra parte vai fazer? Vai contestar. Mas para contestar aquilo que foi apresentado pelo perito judicial, ele tem que entrar com um documento equivalente. Então, a parte prejudicada contrata um perito judicial. Esclarecendo melhor. Aquele que é nomeado pelo juiz receberá honorários e é chamado de perito judicial ou perito oficial. O que é contratado pela parte que não aceitou a sentença recebe o nome de assistente técnico. É um perito da mesma forma. Mas, para que haja uma distinção nos autos, aquele que é nomeado pelo juiz recebe o nome de perito judicial. E aquele que é contratado pela parte recebe a designação de assistente técnico. O perito judicial prepara aquele documento de esclarecimento que recebe o nome de laudo pericial. E contestando esse documento, o assistente técnico também apresenta um documento com as mesmas características que recebe o nome de parecer técnico. Apenas designação para que se saiba quem é aquele que foi nomeado pelo juiz, é o perito judicial, e o documento que ele apresenta é o laudo pericial, e aquele que foi contratado pela parte para contestar, que recebe aí o nome de assistente técnico, e o documento que ele prepara recebe o nome de parecer técnico. Ficou bem claro isso? Prosseguindo, como é que o perito judicial tem oportunidade de ganhar? Porque nós estamos falando que estamos oferecendo aqui uma oportunidade extra de ganho, uma oportunidade nova.
De que maneira? A primeira, quando ele é nomeado pelo juiz e receberá honorários estipulados entre ele e o juiz, e aceito pelas partes, ele então receberá honorários. E quando ele é contratado para rebater aquilo que o perito judicial apresentou, e que ele então recebe o nome de assistente técnico, e o documento que ele prepara recebe o nome de parecer técnico. Neste caso, ele não foi nomeado pelo juiz. Ele foi contratado pela parte que se sentiu prejudicada na ação. Então, é um acerto entre ele e quem o está contratando. E há uma terceira forma de o perito judicial auferir recursos, auferir ganhos. É quando o advogado, de maneira inteligente, antes de entrar com uma ação, contrata um perito, expõe qual é a natureza da ação que ele vai ajuizar e pede a esse perito que prepare um laudo que eu chamo de laudo preventivo ou laudo prévio, e ao impetrar a ação, ao entrar com a ação, ele já pensa, ele já anexa aquele laudo para facilitar o andamento do seu processo, da sua ação. Então, são 3 formas pelas quais o perito judicial pode auferir recursos, auferir ganhos, sendo nomeado pelo juiz, sendo contratado pela parte, ou sendo contratado pela parte, mas de forma prévia, não em contestação, mas na preparação da ação, no início da ação. Outra coisa para a qual devemos chamar a atenção. O perito judicial, isto é, aquele nomeado pelo juiz, tem a obrigação de ser imparcial. Ele é perito do juiz, ele é perito da justiça. Como tal, ele tem que ser absolutamente imparcial. Não pode favorecer a ou B, tanto que ele pode ser impugnado caso haja algum fator que o torne desaconselhável para a função de perito. Por exemplo, se ele for parente de uma das partes. Se ele tiver algum vínculo com uma das partes, ele não poderá ser perito. E volto a dizer, o seu laudo tem que ser absolutamente imparcial. Bom, e o assistente técnico? Também deve ser imparcial? Evidentemente que não. Ele vai ser parcial. Ele vai procurar defender o interesse da parte que o contratou, senão não faria sentido. Mas o ser parcial não o desobriga da verdade. Ele não pode falsear o documento. Ele não pode apresentar elementos falsos sob pena de incidir naquela punição que nós vimos no artigo 158. Mas, professor, se ele pode ser parcial, mas não pode mentir, como é que ele vai defender o interesse da parte que o contratou? Bem, quem conhece leis sabe que há uma expressãozinha muito conhecida de todos os advogados, a famosa lacuna legis, lacuna da lei. E o que vai fazer esse perito contratado, esse assistente, é procurar no laudo formulado pelo perito judicial alguma falha, alguma abertura, algum princípio que lhe dê condições de rebater, sem mentir, aquilo que está no outro laudo. Haverá isso? Claro. Não há crime perfeito, mas também não há ação perfeita feita pelo homem. Nós somos falíveis. O que ele vai fazer é estudar profundamente o laudo que foi preparado pelo perito. Isso porque, quando ele entra nos autos, quando ele é constituído assistente técnico, ele recebe do perito oficial, ele
pede ao perito judicial que lhe dê o seu laudo. Ele vai tomar conhecimento do laudo formulado pelo perito, assim como do processo. Então, ele vai ter uma posição até de vantagem, porque o perito tomou conhecimento apenas dos autos do processo. Ele vai tomar conhecimento dos autos do processo e também do laudo formulado pelo perito. E, com base nisso, usando de inteligência, de argúcia, de espírito de observação, mas não de mentira, ele vai rebater aquele laudo, vai procurar elementos que possam derrubar aquele laudo. Ou seja, o fato de ele não ter imparcialidade não implica em que ele possa usar de inverdade. Esse é um detalhe para o qual devemos chamar a atenção. O nosso Instituto J.B. Oliveira, de Educação e Capacitação Profissional, vem há muitos anos formando peritos judiciais. E a razão é que há uma carência muito grande de peritos judiciais no nosso judiciário. Já disse na palestra sobre juiz arbitral que nós temos ao redor de 100 milhões de processos em andamento. E muitos desses processos estão parados por falta de laudo pericial. É possível que o meu colega e amigo, professor Gleib, fale da própria experiência. Ele estava advogando, num caso, e o processo não tinha andamento, estava parado. Ele foi falar com o juiz, perguntando por que não havia um despacho, uma sentença, e o juiz disse, é porque não tenho laudo pericial. E sem o laudo pericial eu não posso prolatar a sentença. E o Gleib perguntou, mas e por que o senhor não tem laudo pericial? Porque faltam peritos, são poucos os peritos. Façam uma ideia, só no estado de São Paulo, nós temos alguma coisa ao redor de 26 milhões de processos em andamento. No Brasil todo, em atividade, em ação, nós temos 11.500 peritos. Então, é impossível dar atendimento a toda essa demanda. Por isso, muitos processos estão parados. O juiz não tem condição de dar um processo numa área que lhe é estranha, sem que haja um laudo pericial. Isso significa, isto vale dizer, que o mercado de trabalho é muito amplo. E volto a dizer, não só no campo, na área judiciária, mas também na área administrativa. Muitas empresas precisam de peritos para esclarecer determinados fatos e atos no seu interior e não precisam levar à justiça, resolvem administrativamente. O que então nós aconselhamos? Se você tem interesse, faça o curso de perito. E uma vez feito o curso de perito, divulgue o seu trabalho. É uma vantagem que o perito tem sobre o advogado. O advogado não pode divulgar o seu trabalho, pelo menos aqui no Brasil, a OAB não permite. Mas o perito pode e deve fazer o seu cartão de visita, fazer um dossiê juntando o seu currículo, o seu certificado, o seu diploma e entregando no cartório ao diretor do cartório, porque é o diretor do cartório que vai chamar o perito. Uma coisa que deve ser feita, terminado o curso de perito, entrar no portal do Tribunal de Justiça e procurar a janela Auxiliares da Justiça. Entra nessa janela e aí você se cadastra, porque a condição indispensável, ou para usar o juridiquês, a conditio sine qua non, para que você seja nomeado perito, é que você conste nesse cadastro. Esse cadastramento é simples, é feito por você mesmo, não tem custo algum e, uma vez cadastrado, você está em ordem para ser chamado para desenvolver essa atividade. Tenho 1 minuto para encerrar e quero agradecer a atenção e também dizer que o nosso curso
de perito judicial do Instituto J.D. Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. Ele se desenvolve pelo sistema EAD. Nós fornecemos, então, toda a informação precisa no campo pedagógico, apostila, material didático complementar e ainda fornecemos o certificado e a carteira de identificação fornecida pelo nosso instituto. São 20 horas e 40 minutos. Eu quero chamar, então, querido professor Gleide Prete, espero que já esteja na sala, para que dê prosseguimento. Gleide Prete. Boa noite, meu irmão JB. Boa noite, meu irmão JB. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma satisfação gigantesca ouvir e aprender sempre contigo. Como eu sempre te falo, JB, desde 1998, eu tenho o prazer de conviver contigo e não houve uma única vez em que eu tive o prazer de estar contigo em que eu não saí um pouco mais rico de conhecimento, rico de informação. Então, JB, eu só estou aqui para te agradecer em público e poder falar aqui para todos. Meu muito obrigado, JB, por ter sido meu professor de oratória e por ser o meu professor de vida, é o meu grande mestre. Muito obrigado pelo convite, JB. Deixa eu deixar um abraço especial aqui a todos os responsáveis da Jetro, agradecer aqui a abertura, a oportunidade, pedir desculpas, infelizmente, não poder ter entrado antes, porque eu estou também ministrando aulas via telemática para a faculdade, tanto nas manhãs como à noite, e em virtude da pandemia, da quarentena, nós estamos limitados a ministrar aulas tão somente desta maneira, desta forma. O que não perde em nenhum momento o conteúdo em si. E a todos os alunos que estão aqui. Lembrando que você, senhor Sebastião, eu te assisto desde quando eu era criança, viu? Então, meu amigo, você me lembra muito a minha infância. Eu sou muito jovem, né, Sebastião? Olha, rapaz bonito desse aqui, rapaz. Caboclo bonito desse. Sebastião, é um prazer estar aqui. Parabéns por todo o trabalho que você fez e obrigado por estar aqui, viu? Sempre uma elegância ímpar, sem dúvida nenhuma. Pessoal, falar sobre perícia judicial, e o JB, ele é uma pessoa extremamente pontual, queridos. Extremamente pontual. Pode ver que às 20h40 ele me chamou. Se eu não estivesse aqui, pode ter certeza que eu teria um puxão de orelha. E ele me deu 20 minutos para estar aqui. Eu vou aproveitar muito bem esses 20 minutos para poder falar com todos vocês sobre perícia judicial. Claro que o professor JB já deu uma explanação muito boa, sem dúvida nenhuma, uma explanação extremamente adequada a todos. Porém, eu queria falar para vocês que qualquer um que esteja aqui, que queira uma nova oportunidade de trabalho, pode ser perito. Eu, além de ser professor, eu sou autor de livros, eu sou advogado, mas sem dúvida nenhuma, gente, a perícia judicial, eu já atuo desse meu mesmo espaço da minha casa já há muito tempo. Então, o que eu quero dizer a você? Que você não precisa ser especialista numa área X para ser perito. Mesmo que você não tenha nenhuma especialidade, você poderá fazer o nosso curso de perito grafotécnico. E vou ensinar algumas coisinhas para eles, JB, que talvez eles não saibam. Você é especialista em X área. Meus parabéns, você pode ser perito naquilo. Mas você já pode se cadastrar também como perito grafotécnico, para identificar uma assinatura, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E como se isso não bastasse, quando você faz o cadastro no site do Tribunal de Justiça, você vai colocar a sua biografia. E 2 itens que você deve colocar nessa biografia. Investigador de uso capião e avaliador de imóveis. Todos que estão nos assistindo aqui, 100% pode fazer isso. O único requisito é ser maior de 18 anos. E pelo nível de idade que eu estava vendo aqui, o pessoal tem em torno de 19 a 20 anos. Então, JB, eles podem se cadastrar, tá certo? Em média, tem 19 a 20 anos, no máximo, pelo que eu estava vendo aqui. Então, todos vocês, meus queridos amigos, vocês podem se cadastrar como peritos, naquilo que você já é. Mas você já pode também se cadastrar como o que? Um investigador de uso capião. Mas o que faz isso, Gleibe? O que faz um investigador de uso capião?
não precisa ser da área do direito, não precisa ter nível superior. Tem pessoas que entram com uma ação de uso capião. E qual é o objetivo desta ação? É passar o patrimônio, a propriedade daquele imóvel, daquela casa, daquele apartamento, daquele sítio, daquela fazenda, para aquelas pessoas que estão em posse. Isso é a ação de uso capião. E o juiz, num determinado momento desse processo, vai chamar você, João, vai chamar você, Sebastião, vai chamar os membros do grupo aqui, para que você vá até esse lugar e faça o quê? Verifique se realmente aquela pessoa, ela mora, ela reside naquele lugar. Gente, é um trabalho que você pode fazer, de uma forma muito bem clara, aos domingos. Você não precisa parar o que você está fazendo para atuar de forma paralela. Você que marca o dia e a hora que você vai fazer a visita. E, amados, a visita você vai cobrar R$4.000 em média. E esses 4.000 vão para vocês. Ok? Essa é a primeira dica. A segunda dica, que além de perito que você poderá ser, mas com o título de perito, você poderá se cadastrar como avaliador de imóveis. O que são? Eu não falei imóveis. Se você tiver o Cresce, meus parabéns, você já se cadastra como avaliador de imóveis. Mas eu estou chamando a atenção para você ser o quê? Um avaliador de móveis. O que significa isso? Em determinado momento, a empresa recebe uma ação. E a empresa recebendo esta ação, meus caros amigos, recebendo essa ação, ela não paga esse direito devido a tal pessoa. Essa tal pessoa, através de seu advogado, vai pedir para o juiz o que chamamos de penhora dos bens. E o advogado vai até aquele lugar, com o oficial de justiça, e penhora os bens. O tempo passa, tudo bem? Vai chegar um momento, meus caros amigos, em que esses bens serão levados a leilão. É onde você entra agora. E você vai ser chamado pelo juiz, exatamente por um motivo extremamente simples, para você avaliar aqueles bens móveis. Gleibe, mas eu não sei quanto vale esse suporte de celular. Eu também não. Mas o Mercado Livre sabe. O OLX sabe. Quanto que é um... em torno de R$15. Ótimo. Quanto que vale esse furador aqui? Não faço a mínima ideia. Mas eu vou ter que avaliar. E a cada avaliação que vocês fizerem, pessoal, em média, você pede de honorários R$3.000. Gleibe, mas, caramba, se for preciso eu sair da cidade, você pode ir. Mas também você pode contratar alguém para fazer esse serviço para você lá. Eu, muitas vezes, juntamente com o JB, em virtude das aulas, das audiências, a gente não consegue ir. Então, como que a gente faz? A gente contrata alguém. Então, se eu cobro 3.000, eu pago R$1.000 para a pessoa fazer isso para mim lá, entende? E bater as fotos. E sobra 2.000 para a gente. Bom, eu não sei vocês, mas eu prefiro ganhar 2.000 sem trabalhar do que ganhar 3.000 trabalhando. E eu ajudo outra pessoa que está precisando também dessa pandemia. Desta forma, meus queridos amigos, olha quantas aberturas que nós temos para isso, sabe? Ou seja, quais são as frentes? O JB me ensinou, gente, uma coisa, que são os gregos estoicos. Em outras palavras, gente, o que os estoicos falavam através de Marco Aurélio no livro Confissões. Qual que é o segredo para que a gente possa ter sucesso? É aprender com a natureza. Gente, não sou eu que estou falando isso, tá? Isso é a arte dele, JB. Então, me permita, JB, estou citando a fonte. Então, qual que é o grande segredo, pessoal? É utilizar e no sentido da natureza. Em outras palavras, meus caros amigos, não plante só milho, porque talvez não tenha uma safra boa. Não plante só mamão, porque talvez não tenha uma safra tão boa. Plante várias frutas, várias verduras. Se uma não estiver boa, a outra está. Então, qual a proposta que a gente sempre passa para o aluno aqui? O que o JB ensina. Vamos plantar várias árvores
para dar vários frutos diferentes, para dar o ano inteiro. Porque tem fruta que dá em tal ano, e tem fruto que dá em tal ano. Então, meus caros amigos, sua grande sacada, para que vocês tenham uma ideia. Plante a perícia. Plante a perícia grafotécnica. Plante o investigador de uso capião. Plante o avaliador de imóvel. Se no mês não deu muito perícia, vai dar uso capião. Se não deu uso capião, vai ter investigação de imóveis. Olha o campo que abre para a gente. Gleibe, eu tenho uma grande dúvida, porque eu não sou da área do direito, né? Eu não sou da área do direito. Você acha que eu posso dar uma patinada, né, nisso daí? Não. Por quê? Porque o juiz sabe que o perito não é da área do direito, que ele é um engenheiro, que ele é um médico, que ele é uma pessoa que não é do ramo jurídico. Então, normalmente ele fala, eu quero o seu parecer. O que seria esse parecer? O JB já falou muito bem isso. É a tua opinião sobre aquela situação. O Canaã, acho que vai participar, ou se já participou aqui com vocês, o JB está me dizendo, ele é um especialista em trânsito como poucos no Brasil. Né? E é um grande amigo nosso, um grande amigo do JB, foi aluno, hoje é um perito de marca maior, Paulo Canaã. Então, meus caros amigos, eu quero chamar a sua atenção de que você não precisa ser da área do direito para que você atue como tal. E mesmo vocês que estão me escrevendo aqui, que são de Angola, que é o Faustino, que é o Rubens, que é de Portugal, vocês podem trabalhar aí do seu país, aqui, meu querido amigo. Porque toda essa perícia, toda essa análise, ela é feita de forma online, com pandemia ou sem pandemia. Olha que maravilhoso isso. Imagina o Sebastião, gente, que tem uma experiência gigantesca com a área, por exemplo, artística. O homem vive no meio disso. E quantos conflitos, Sebastião, você já deve ter visto entre os artistas, que é uma classe que realmente disputa cada palmo de espaço, meu querido amigo. Você sabe muito bem disso. Então, quantos conflitos nós temos disso? Rapaz elegante, hein, JB? Um dia eu vou ser elegante que nem o Sebastião, certeza, cara. Vou chegar lá. Parabéns, olha a elegância do homem, rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Vou até bater uma foto daqui a pouco. Então, gente, obrigado, Sebastião. Sempre é um prazer estar aqui, né, JB? Então, voltando aqui, meus queridos. Você pode trabalhar de qualquer lugar do Brasil até fora dele. Nós já tivemos alunos que fizeram um curso conosco e hoje estão na Itália. E eles continuam trabalhando da mesma maneira, porque o fórum não parou, tá, gente? O fórum não parou. Nós trabalhamos da mesma maneira. Gleibe, mas se eu precisar ir, se você quiser ir, você vai. Mas não tem essa necessidade. Então, gente, o que eu quero falar para vocês aqui? Eu quero que você seja um semeador. Um semeador. Que você plante várias sementes. Como o JB frisou muito bem, eu era advogado, sou advogado, mas eu atuava só como na advocacia e era professor. Ou melhor, sou professor e atuava também só como professor. E aí, meu processo não andava e eu fui perguntar por que não andava. Falta de perícia. Ou seja, a perícia é a capacidade que a gente tem de poder atuar para o judiciário sem concurso público. Eu vejo quantos alunos se desgastando, gente, tempo, dinheiro e não passam no concurso público. E eu estou há tantos anos num órgão público sem ser concursado por ele. Gleibe, isso me dá uma renda mensal considerável? Gente, depende de você. Depende de você. Eu sou uma pessoa, como vocês podem ver, extremamente agitada. Como o JB fala, ligado no 220. Mas por quê, meus caros amigos? Porque o meu objetivo é o quê? É poder divulgar o meu trabalho. Eu imagino o Sebastião do jeito que esse homem é conhecido. Se ele falar que agora é perito, meu povo, não vai ter um juiz que não conhece esse rapaz. Gente, então você divulga o seu trabalho, você busca o seu trabalho e você atua no Brasil inteiro. Aviso aos navegantes. Eu sou paulistano, com muito orgulho, tá certo, senhores? Amo minha cidade, amo meu país, tá certo? Amo minha cidade, com todos os problemas que ela tem, mas eu amo muito aqui. Mas eu não sou chamado para ser perito aqui não, gente. Que coisa louca. Tenho 44 anos,
sou nascido e criado aqui em São Paulo, tenho toda a minha carreira em São Paulo e não sou chamado aqui. Porque os juízes, eles não chamam, ou chamam muito que raramente, alguém que é da região. Mas não é o nosso caso. Eu não tenho contatos. Então você, Sebastião, João, Nuno, Marta, Rubens, o Marcelo, Bração, Marcelo, e tem você aqui conosco também, revelo aqui. Vocês, gente, serão chamados para outras cidades. Muitas vezes nós somos chamados para fazer uma perícia numa cidade lá de Mato Grosso do Sul. Até há pouco tempo atrás eu mostrei para o JB uma cidade lá de Mato Grosso do Sul. Olha que coisa maluca, gente. Nunca fui naquela cidade e não tenho contato com ninguém. Mas por que o juiz me chamou? Porque sabe que eu não tenho contato com ninguém. Que eu não tenho contato com a família A ou com a família B. Gente, em conversas informais, né, com pessoas que, enfim, têm um caráter aqui muito forte na cidade de São Paulo, fala isso para nós. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 6 famílias que mandam na cidade, que determinam as regras da cidade. Imagine numa cidade pequena, gente, é a família A e a família B. Então, por que o juiz não chama o perito dessa cidade? Porque ele está ligado à família A ou família B. Então, por isso que o juiz nos chama novamente de fora, porque sabe que a gente é isento. Então, queridos, divulguem nas suas redes sociais, coloquem no Facebook, coloquem no Instagram. Gente, vocês têm que ver as fotos que o JB coloca nas redes sociais. O homem já é elegante, já é bonito, mas nas fotos ele está mais bonito. Porque ele mostra o trabalho dele. Olha que ensinamento que o JB nos faz, gente. E o André está me perguntando aqui, gente, sobre perícia veicular. Perícia veicular é totalmente cabível. Imaginem vocês quantos carros são adulterados por dia nesse país. Só para vocês terem uma ideia, nós oferecemos esse curso de perícia veicular, tá? Posso só dizer uma coisinha? Na placa de veículo, na placa do veículo, nós analisamos 40 itens. 40? Você acha que a placa só é aquele número? Só é aquela letra? São 40 itens que a gente analisa, gente. Fora o chassi, fora toda a estrutura do veículo. Nós analisamos isso, tá bom? Então, Rubens, obrigado também pela observação. Desta forma, meus caros, só para fechar nesses minutinhos finais que eu tenho aqui. O que eu quero dizer para você aqui, como pessoa e como perito. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, de quarentena, nós estamos vivendo uma época de mudança, que eu, particularmente, nos meus 44 anos, eu nunca vi e eu nunca estudei. Eu só consigo fazer uma análise desse momento que nós estamos vivendo com as guerras, o pós-guerra. E eu gosto muito de conversar com o JB, que ele tem o dobro da minha idade, me perdoe falar isso, JB, né? Me perdoe falar isso, mas ele tem o dobro da minha idade, gente, o JB, e ele vivenciou a história. Eu sei a história, e o JB, para o JB, memória. Meu Deus do céu, para o JB, memória, para mim é apenas história. Então, eu só lembro disso num pós-guerra, só disso, gente. Então, nós estamos numa época de transformação, não apenas na sociedade brasileira, mas no planeta como um todo. E, especialmente, essa entrevista, ou esse bate-papo que nós estamos fazendo, há muito pouco tempo atrás, não seria feito nessa plataforma Zoom, através dessa grande instituição que é a Getro. Nós faríamos através de que maneira? Presencial. Tão somente isto. Então, olhe só que novidades maravilhosas que estão surgindo para nós. Então, você que está aqui no Brasil, ou você que está em Portugal, você que está em Angola, você que é meu irmão de outro país, aproveite essa oportunidade. Mostre, tá certo, senhores, do que você é capaz com a sua experiência naquela determinada área. Eu só quero fechar aqui dizendo exatamente os meus agradecimentos a você novamente, JB, pelo convite. Pode contar com esse seu aluno, com esse seu aprendiz sempre, tá bom? Aos responsáveis da Getro, pela excelente instituição, por abertura de oportunidade de trabalho
e especialmente a todos os alunos que estão aqui, pedindo mais uma vez aqui uma salva de palmas para o Sebastião, tá bom, gente? Um forte abraço mesmo para você e para todos os demais amigos. JB, obrigado, meu irmão. Conte com esse amigo sempre. Obrigado, meu amigo, meu irmão. É uma grande pessoa, é um grande professor, é um grande profissional em todas as áreas. Um dos livros que temos em parceria foi escrito em parceria com ele e com Joseval Peixoto. É o livro de Direito Penal do Trabalho. Escrevemos a 6 mãos, Joseval Peixoto, que é também jornalista e advogado, o Gleide, aí está, é isso aí. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, JB. Gleide, Deus o acompanhe no prosseguimento. Permissão para sair. E foi uma grande satisfação. Obrigado, JB. Uma grande satisfação tê-lo aqui comigo. Obrigado. Obrigado, JB. Bem, dá licença. Gente, um beijo a todos. Agora eu quero pedir... Sim. Até mais. Obrigado, professor. Agora eu quero pedir a participação de alguém que em 2016 fez conosco o curso de perito judicial. E eu dizia lá, como digo sempre nos cursos, nós estamos dando uma ferramenta. Você tem que apossar-se dessa ferramenta e utilizá-la para o seu trabalho. Se você deixá-la encostada num canto do galpão, não vai funcionar. Há muita gente que tem vários certificados ou diplomas e para nada serve. Mas se você pegar essa ferramenta e fizer dela o uso correto, você vai ter muito êxito, porque, como eu disse, o campo é vasto. Sem mais delongas, eu peço ao meu querido amigo, colega, Paulo Canaã, que use o tempo que lhe foi atribuído como achar melhor. Paulo Canaã, é com você. Está sem som. Muito bem. Muito boa noite a todos. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ok. Muito boa noite a todos. Muito boa noite, meu querido amigo e irmão JB Oliveira, aos responsáveis e administradores pela Getro e aos participantes que aqui nos honram com a sua presença. Já complementando a apresentação do querido amigo JB, me chamo Paulo Canaã, tenho uma formação acadêmica, sou pós-graduado em Direito de Trânsito, sou graduado em Administração de Empresas e, entretanto, pós-graduado na área do trânsito, pós-graduado em Direito de Trânsito, em Engenharia de Trânsito e em Psicologia com Educação de Trânsito. O Direito me dá a base legal desta área do conhecimento, a Engenharia a base operacional e a Psicologia com Educação a área comportamental. Na minha carreira neste segmento, eu fui um dos diretores do Detran de São Paulo, eu atuei na diretoria de veículos, eu fui diretor coordenador do Renavan, do setor do Renavan, do Detran de São Paulo, até 2016. Também ingressei no Conselho Estadual de Trânsito, onde eu estive conselheiro por 8 anos, 4 mandatos bienais, e até novembro de 2019. Atualmente sou examinador de trânsito e professor nessas 3 áreas, tanto na parte acadêmica, sou professor de pós-graduação nessas 3 áreas do conhecimento, e também na área do poder público, onde eu ministro cursos aí de formação de agente de trânsito, na área da fiscalização e na área de introdução ao estudo do direito de trânsito. Muito bem. Com esta minha experiência na área do trânsito, resolvi realmente ingressar, busquei informações e cheguei até o nobre JB Oliveira, nos tornamos amigos a partir daquela data, e em novembro de 2016 eu fiz o meu primeiro curso com o Instituto JB, que foi o curso de perito judicial. E eu aproveitei a minha área do conhecimento e profissional do direito de trânsito e desta forma eu migrei para
para esta atividade na área da perícia. Hoje eu realizo perícias técnicas, perícias em acidente de trânsito. Sendo que neste de 2016 para cá já realizei aí algumas dezenas de perícias, dentre elas tanto por particulares, através como assistente técnico, e da mesma forma como perito judicial também nomeado pelo juiz. Atualmente eu tenho alguns casos em andamento e outros já finalizados. Eu aproveito aqui também para citar uma fala do professor e amigo Gleibe, quando até mesmo no chat estão perguntando qual é a formação acadêmica para isto. Vejam bem, eu não sou formado em direito, mas eu conheço bastante o direito na área que eu atuo, que é o direito de trânsito, e eu migrei para a área da perícia justamente por este meu conhecimento adquirido. Desta forma, além deste segmento, o curso ele te abre possibilidades para você fazer perícias em diversas áreas do conhecimento. Tá? O que eu queria falar, além do curso de perito judicial, outros cursos que também fiz com o Instituto JB Oliveira, curso de oratória, curso de grafotecnia, e isto realmente me abriu o campo de conhecimento. Então, além de ser professor acadêmico, além de ministrar treinamentos, eu realizo perícias nesta área, na área do direito de trânsito. Cito aqui alguns exemplos. Quando fui contratado por uma das partes, ou pelo advogado de uma das partes, cobrei os meus honorários, os meus valores, e elaborei um laudo técnico. O advogado apensou isto na ação de reparação de danos que ingressou contra a outra parte. Em alguns casos, os valores que foram os honorários que eu recebi dos clientes que me contrataram, os advogados, bem como as partes, inseriram no valor da causa. E em alguns casos, quando isto ocorreu, o juiz, quando definiu a sentença, ele definiu a sentença em valor integral, ou também ele somente determinou a sentença no valor da causa, excluindo os honorários do perito. Mas eu já havia recebido da parte que me contratou. Isso pode ocorrer também. Entretanto, eu tenho também alguns casos em que o juiz considerou que o laudo pericial foi de suma importância para dar elementos para que ele chegasse aí numa condição favorável para emitir a sentença. Vou citar aqui um caso que eu estou tratando atualmente. É um caso, fui nomeado por um juiz do interior de São Paulo, de uma ação de reparação de danos. Entretanto, é uma ação que até teve um óbito em 2012, onde está tramitando um processo criminal e, fora o óbito, teve uma ação de reparação de danos. Neste caso, a juíza me nomeou a ir até o local do acidente para coletar os dados e fazer o laudo pericial para apresentá-la, para que ela determinasse o valor da sentença. Importante destacar que, após o curso, óbvio, na minha área, como eu faço um trabalho extremamente de rua, extremamente de campo, eu procuro me identificar da melhor forma possível. Então, eu providenciei uma camisa de identificação, eu também sempre ando com a minha carteirinha de identificação, que ela é conferida pelo Instituto JB Oliveira. Enfim, como eu faço um trabalho de campo, realmente no local dos fatos para coletar os dados para emitir o meu laudo pericial do acidente em si, quanto mais você se identificar para você ser visto é melhor, mesmo porque você
quando você é nomeado, você tem os ofícios do juiz, do juízo, para que você tenha acesso aos documentos dos fóruns, que você tenha acesso a tudo aquilo que está envolvido com aquela ação. E, obviamente, eu, tanto com o ofício do juiz, quanto com a minha identificação, para mim facilita muito o trabalho, porque se eu estou numa via pública, eu solicito apoio do órgão de trânsito para fechar aquela via, para que eu possa fazer as minhas fotos, um dos meus laudos, coletar os meus dados. Enfim, a identificação é muito importante para o exercício da atividade. E, obviamente, isso só agrega valor ao profissional. Então, venho aqui prestar aqui os meus esclarecimentos, o meu depoimento após me formar com o Instituto JB Oliveira. Agradeço imensamente a oportunidade. JB, conte sempre comigo, um grande irmão, um grande parceiro. E venho aqui passar a todos os participantes e um pouquinho da minha experiência. Obviamente, nosso tempo é curto, mas deixo o meu contato para vocês, através até do JB, do Instituto, onde sempre estarei presente, até em outras turmas, para apresentar um pouco mais do trabalho a ser realizado e somar forças, né? Juntos somos fortes. Novamente agradeço a possibilidade, estou à sua disposição, amigo JB, aos representantes responsáveis da instituição Getro e a todos os participantes. Estou à disposição, um forte abraço, saúde e paz a todos. Mas pontualidade pega. Eu fui pontual, o Gleibe foi pontual, o professor Paulo foi pontual. E é muito agradável quando nós cumprimos o horário rigorosamente, porque dá sobriedade, dá seriedade àquilo que estamos falando. É só uma questão de nós treinarmos-nos para fazer isso. Aliás, minha próxima palestra vai ser exatamente sobre isso. Técnicas de comunicação, de apresentação e de debate. E por falar em debate, nós temos então agora a oportunidade de perguntas que serão comandadas pelo querido amigo Dr. João Arlindo. É com você, Xará. Ok, doutor JB. Excelente palestra, excelente explanação, bastante informações úteis para começar amanhã. E nesse momento, eu quero lembrar a todos que as perguntas serão aqui coordenadas por mim e você deverá usar o aplicativo para poder levantar a sua mão. Para quem não tem o hábito de usar a ferramenta Zoom, você clica, se estiver no computador, lá embaixo vai aparecer participantes. Você clica em participantes e tem lá levantar a mão. Se estiver em inglês, é raise hand. Se você estiver assistindo pelo celular, embaixo, na linha inferior, vai aparecer 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos e você lá terá também a opção levantar a mão. Nós já temos um inscrito, que é o Sebastião. Mais uma vez, boa noite a todos, doutor Teras, João Arlindo e todos que estão aqui, JB. A pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta muito simples. Quanto tempo duraria esse curso? E esse curso está disponível de período a que período, de quanto em quanto tempo? Porque eu já me fiz interessado em poder me tornar, quem sabe, um perito. Pois não, Sebastião. Obrigado pela consulta. O nosso curso já está no ar. É só entrar no site www.institutojboliveira.com.br. Já está à disposição de quem quiser se inscrever. É um curso totalmente EAD, tem o tempo de aula obrigatório, da ordem de 17 horas, mas tem o prosseguimento do material didático, apostila, com exercícios e tudo mais. E como todos os nossos cursos, tem a bateria de perguntas,
respondendo-as e tendo acerto mínimo de 70%, receberá o certificado, já receberá a carteira eletrônica, ou seja, digital, porque a gráfica que nos atende, que faz a impressão, está nesse instante com atividades interrompidas. Então, é só entrar no site do Instituto JB Oliveira. Com um detalhe, o preço que era lá em cima, reduzimos para R$500, e se você entrar clicando como Getro, você terá mais um desconto, e o custo será apenas R$400, que você poderá pagar pelo cartão de crédito, enfim, da melhor maneira. Respondido, Sebastião. Se você vier para fazer o curso conosco, será uma grande alegria. Muito obrigado. Tenho certeza que brevemente estarei aí, sentado na cadeira como um bom aluno. Obrigado. O próximo, obrigado, Sebastião. Muito bom tê-lo aqui conosco sempre. O próximo a fazer uso da palavra será o doutor Rodrigo Teras. Bom, queria só colocar alguns pontos que eu acho que são extremamente válidos para nós estarmos discutindo, não é? E lembrando que é o posicionamento da Getro em relação a tudo isso, né? A Getro, ela tem mudado, cada vez mais mudado a sua forma, a forma da capelania se expressar no mundo. Então, capelania sempre foi vista somente dentro do aspecto religioso, mais uma ferramenta de catequese, mais uma ferramenta de evangelização, do suporte de determinadas religiões dentro de instituições governamentais ou instituições privadas, mas sempre dentro desse olhar religioso. A Getro, ela desafiou uma corrente que há anos está aí. Nós somos a única capelania da América Latina e uma das poucas no mundo que não só tem a argumentação, mas tem os instrumentos para realmente oferecermos um suporte para além do quesito religioso. E talvez o que nós vimos hoje aqui, é um desses grandes exemplos. Uma capelania que não está interessada num processo de assistencialismo. O que é o assistencialismo? É quando eu vou te ajudar, mas no fundo, o meu interesse não é você. O meu interesse é poder fazer com que, de alguma maneira, você esteja me beneficiando. Isso é o assistencialismo. Eu levar uma cesta básica, mas com segundas intenções. É oferecer suporte financeiro, bolsas assistenciais, mas que, no fundo, são bolsas assistencialistas, porque o que eu quero é manipular você para que daqui a pouco, de alguma maneira, você possa votar em mim, você possa frequentar o ambiente que eu estou, a estruturação religiosa que eu pertenço. Isso é assistencialismo. O que nós estamos fazendo aqui, e com o apoio deste profissional, deste educador que formou centenas de gigantescos profissionais, hein? Não sei se você percebeu, todos os nomes que entram aqui chamam o JB de professor, não por uma questão só de homenageá-lo ou de respeitá-lo, mas porque foram os seus alunos. Foram pessoas, hoje são pessoas de destaque, e sentaram e aprenderam e enxergam nesse homem um mestre, um professor. O que o JB tem nos dado aqui exatamente é isso, é assistência, aonde nós da Getro, unindo forças, nós conseguimos implementar este olhar, que é um olhar para além do religioso. É assistência, é levar para você a possibilidade de uma outra profissão,
de num momento de crise, de caos social, de caos financeiro, um mestre com anos já de muitas formações, ele trazer para nós, juntar o mecanismo que a Getro tem e levar a você, a cada um que está aqui, esta assistência. É mais, e eu não estou dizendo que visitar o hospital é pouco, hein? Visitar o hospital, visitar presídio, é algo sensacional, é tremendo. Mas a capelania, ela precisa ter uma linguagem que não é mais o analógico. É a linguagem digital, é a linguagem do dinamismo, é a linguagem aonde as necessidades do humano, elas ultrapassaram o ambiente hospitalar, o ambiente prisional, ultrapassaram as escolas, mais do que um assistencialismo. Precisamos de uma assistência certeira. E somente líderes que são humanos e humanitários podem gerenciar esse processo e implementar políticas públicas dentro dessa direção. Grato mais uma vez, meu querido irmão e amigo, professor JB Oliveira. Quer fazer as suas considerações, doutor JB? O senhor está sem som, JB. Dr. Teras, muito obrigado por suas palavras. Muito obrigado por essa compreensão do que a Getro está fazendo e nós estamos gostosamente colaborando com isso. É tão bom quando temos pessoas que ingressam no mercado de trabalho, como foi o caso do Paulo Canaã, como foi o caso do professor Gleide e outros tantos, porque um curso, uma aula, um treinamento, e hoje estão numa nova atividade. E eu agradeço imensamente ao Teras, ao João Marlindo, ao Renato, a estrutura da Getro, que nos permite estender a mão nesse mistério, que é muito agradável. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Agora, dando sequência aos inscritos, nós temos o Nuno Menezes. Muito obrigado, muito boa noite a todos, mais uma vez. Que bênção é o que estamos hoje aqui a aprender mais uma vez. Sinceramente, vou direto à questão. Uma das perícias que esteve a falar, gostaria que te falasse mais um pouco, que interessou-me. Claro, interessou-me a perícia judicial também, mas não percebi muito bem a perícia grafotécnica. Por favor, JB. E só espero ser seu aluno também antes que o JB passe os 120 anos. Antes de passar os 120 anos, quero ser seu aluno também. Bom, meu amigo, a minha intenção é essa. Eu quero seguir os passos de Moisés. E Moisés morreu aos 120 anos, lúcido e trabalhando. É assim que eu quero que Deus me permita viver. Meu querido amigo Nuno, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua pergunta. A área de perícia, ela é muito ampla, porque é de acordo com a atividade que a pessoa exerce, que tem conhecimento. Medicina, odontologia, contabilidade, corretagem, etc. Mas para isso é necessário que a pessoa tenha expertise, conhecimento profundo nessa área. Mas a área de grafotécnica, não. Qualquer pessoa pode ser perito grafotécnico depois de fazer o curso, porque o curso vai lhe mostrar como poder identificar um documento, uma assinatura que tenham sido falsificados. Quais são os traços pelos quais você define, você identifica uma falsificação? E é um campo também que demanda muitos profissionais, porque a cada instante estão sendo falsificados documentos, escrituras, recibos, declarações, certidões, certificados, cheques e por aí afora. E só o perito em grafotécnica é que é capaz de identificar
uma peça autêntica, distinguindo-a de uma peça adulterada, e através de estudos, de verificação. Por exemplo, uma das coisas que ajuda a identificar é a maneira como a pessoa começa a escrever uma palavra que está falsificando e como ela prossegue. No começo, ela tem uma concentração muito grande, então aproxima-se muito do original. Mas daí a pouco a tendência é acomodar-se à sua maneira pessoal de escrever. E aí você percebe que está diante de uma falsificação. Há também alguns detalhes muito próprios da escrita de cada pessoa. A pressão que essa pessoa exerce, a maneira como começa e como termina uma palavra, a pressão maior, a pressão menor, a forma como ela escreve certas letras, como o A, o T, o P, enfim, um conjunto de informações que você assimila para poder aplicar na verificação da identidade, da falsidade ou não de um documento. É um campo interessantíssimo. E baseia-se nas 4 leis da escrita do professor Solange, que desenvolveu esse trabalho numa obra chamada Les lois d'écriture, as leis da escrita. E é com base nisso que nós desenvolvemos o treinamento. Muito bem. Agora com a palavra o senhor Ricardo Fabrício. Opa, boa noite a todos. Eu cumprimento a todos os amigos aqui em nome do João Arlindo, do Dr. Teras, também do Ferreira. O JB, eu já falei com ele algumas vezes hoje durante o dia, então eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo bastante. Mas, mais uma vez, dou boa noite, porque, para quem não sabe, eu sou filho dele, com muita satisfação, né? Ninguém é perfeito. Eu, na realidade, eu não... ele teve uma sorte, viu? Bom, é o seguinte, eu vou falar alguma coisinha só a respeito do curso. É rápido, não é propriamente uma pergunta, mas ainda respondendo à questão do Sebastião, nós temos no curso de perito judicial, que está disponibilizado lá no site do Instituto JB Oliveira, o curso que, somando toda a parte em vídeo, mais o conteúdo complementar, que metade também é vídeo, mas tem texto, tem um e-book, tem uma série de coisas ali, nós chegamos a 40 horas de aprendizado, e que vai trazer realmente elementos bastante sólidos para que o aluno consiga desenvolver bem a atividade de perito judicial. Tá? No caso do perito grafotécnico, o nosso curso em EAD ele estará disponível provavelmente no início da semana que vem. Nós estamos finalizando agora o processo de edição de algumas coisinhas, então provavelmente no início da semana que vem ele já estará disponível. Então, Sebastião, abuse e use do curso quando quiser participar, tá? E com relação a um depoimento que eu gostaria de prestar para vocês, de um aluno que eu tive a oportunidade de acompanhar no Instituto, que ele tinha um escritório de engenharia e prestava um serviço de projetos, né? Recebia projetos e por aí vai, né? Com as crises sequentes, né, que o Brasil passou a ter, ele começou a ter bastante dificuldade em ter novos projetos para desenvolver e tal, e reconhecendo o nosso curso, ele resolveu fazer o curso. Ele veio sozinho fazer o curso. A equipe dele era ele mais 5 engenheiros. Era a equipe do escritório dele. Ele veio, fez o curso, tornou-se perito. A quantidade de processos que tem na área da engenharia é gigantesco. Então, ele começou a desenvolver muito a atividade de perito e ele percebeu que podia ser interessante para a equipe dele. Aí ele indicou os funcionários que também vieram fazer o curso, 6 funcionários, e hoje o escritório dele, que era um escritório de projetos de engenharia, passou a ser um escritório de perícia judicial em engenharia. Dado o volume, a quantidade de processos que existem e que estão esperando por perícia judicial. Estão parados lá esperando perícia judicial. E eu estou falando apenas de uma área, né, que é a engenharia.
E todas as áreas acabam seguindo mais ou menos esse caminho. Então, você que atua em qualquer segmento e quer melhorar um pouquinho aí a atuação, pode buscar a atividade de perito judicial, que com certeza você vai ter bastante trabalho, tá? Então, queria dizer isso, só agradeço imensamente pela oportunidade, agradeço a Getro por esse portal de conhecimento que ele nos coloca à disposição. Agradeço aos amigos que estão assistindo e, sem dúvida nenhuma, agradeço a Deus por ter um pai tão incrível quanto o JB. Obrigado, viu? Parabéns, Fabrício. Agora, com a palavra, com a palavra a senhora Márcia Amaral. Senhora Márcia Amaral. Senhora Márcia Amaral, a sua pergunta, por favor. Senhora Márcia Amaral, fará a pergunta? Parece que a senhora Márcia Amaral não está me ouvindo. Então, nós vamos para o próximo inscrito, que é a senhora Leda Peçanha. Desta reunião, né, maravilhosa. E esse senhor JB, né, gostei. Eu sou da família da Polícia Militar também, mas eu gostei não para mim, mas para os meus filhos e um rapaz que trabalha comigo, é engenheiro, e posso indicar, né? Eu preciso do endereço, porque eu não sou boa de internet não, viu? Que eu me enrolei toda aqui, liguei a câmera, fiz uma bagunça. Então, eu gostaria, se pudesse deixar escrito aí o endereço certinho e tudo, para eu dar para minha família, meus filhos e amigos. Eu gostei muito desse curso de perito. Obrigado, Leda. Ouviu? João vai fazer isso por nós, mas eu já lhe informo que é bem facinho. Instituto JB Oliveira, só. Instituto JB Oliveira. Instituto JB Oliveira. Isso, tá. Instituto JB Oliveira. JB de João Batista. Instituto JB Oliveira. Pode deixar. JB eu não vou esquecer, não. JB Oliveira. Também não esqueço, não. Obrigado, Leda. Muito obrigado. Ok. A senhora Márcia Amaral justificou aqui que está sem áudio e ela gostaria de saber como poderemos acessar o curso pela Getro e obter desconto. O JB já havia... Pois não, é só entrar no site do Instituto JB Oliveira, clicar lá no curso de perito judicial, vai abrir, então, as opções para inscrição. E há uma opção cuja palavra-chave é Getro. Entrando nessa opção, terá um preço diferenciado. Ok, muito bem. Agora, como último inscrito, nós temos a senhora Ruth Augusta da Silva. Senhora Ruth, com a palavra. Primeiro agradecer, né? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, né? Muito importante, é como o seu JB falou, aumentar a renda, realmente. Nossa, eu fiquei muito feliz, tá? E o que eu queria falar é assim, que nesse atual momento do mercado, eu tenho muitos amigos também que estão na mesma situação, assim, a gente está tudo procurando uma outra alternativa. E estamos juntos nessa estrada, e eu só tenho que agradecer a vocês aí, por seu JB, a toda a equipe, né, por
por estar nos dando essa oportunidade de fazer esse curso. E vai dar tudo certo. A gente vai mudar esse país aí que precisa. Precisamos ajudar o país. Brasil, Brasil. Tá? E eu não consegui responder a enquete, gente, mas depois, porque eu estou tentando, mas não está indo para frente, tá? Mas depois eu faço. Obrigada, viu? Só tenho que agradecer. A minha mãe também, ó. Né? Gostou muito. Muito obrigada, né? Agora eu vou fazer um curso aí com vocês. Eu as conheço. Sim. Obrigado. Eu as De conheço, nada, obrigada. gosto muito delas, são queridas amigas e fico muito feliz de vê-las aqui na nossa sala. Obrigado. Obrigada, amiga. Um beijo para você e para sua Obrigada. mãezinha. Obrigada, meu querido. Outro beijo para você, um abraço, viu? Fica com Deus. Obrigada. Ele falou que gosta da senhora. Caro mestre JB, não temos mais inscritos. Quer fazer alguma consideração final? Sim. A consideração final é apenas para agradecer o agradável convívio com vocês. Fiquei muito feliz de poder espalhar para vocês estas sementes de uma nova atividade que, ao mesmo tempo, ela é lucrativa e meritória, porque pela própria classificação dentro do Tribunal de Justiça, o perito judicial é auxiliar da justiça. E um auxiliar tão importante que, em alguns processos, sem ele, o magistrado nada pode fazer, porque ele está cego diante de uma área cujo conhecimento ele não domina. E se não é a presença e a atuação do perito, ele não poderia cumprir o seu dever constitucional, que é de dar sentença, de prolatar sentença. Fico muito feliz, agradeço muito a nossa querida Jetro, e através de todos aqueles que a integram. Agradeço ao João Arlindo, sempre conduzindo muito bem as reuniões, o querido Doc Teras, também dando a sua contribuição esclarecedora, ao Renato, que talvez esteja nos vendo lá ao distante, e desejo a todos, estamos já na quinta-feira, um caminhar para um fim de semana muito agradável. Quero apenas repetir que estamos à disposição no Instituto JB Oliveira. É só entrar no Instituto JB Oliveira, receberão lá as informações necessárias. Muito obrigado. Muito obrigado ao mestre JB. Mais uma vez, uma brilhante palestra, um tema escolhido a dedos. Então, a Jetro International só tenho a agradecer. Separei aqui uma palavra final para dizer uma frase, uma sentença, sei lá, de Nério Rojas. Nério Rojas foi um legista argentino que difundiu a perícia naquele país. E ele diz o seguinte, que a função pericial requer duas condições ao perito oficial: preparação técnica e moralidade. Não se pode ser bom perito se falta uma destas condições. O dever de um perito é dizer a verdade. No entanto, para isso é necessário, primeiro, saber encontrá-la e depois querer dizê-la. O primeiro é um problema científico. O segundo é um problema moral. Então, o que eu quero aproveitar essa fala do Nério Rojas e dizer o seguinte: o JB aqui está oferecendo a porta para que você possa encontrar a verdade do ponto de vista científico. E a Jetro International, através do seu canal de conhecimento, como bem disse o Fabrício, o canal de conhecimento está propiciando para que você, enquanto diplomata civil, humano e humanitário, através das chancelas que a Jetro pode te oferecer, você poderá burilar o seu caráter, formar o seu caráter. E aqui eu não estou falando de caráter no sentido moral, mas do caráter no sentido de indivíduo
preparado, indivíduo pronto para ser inserido na sociedade e fazer uso das credenciais concomitantemente com a carteira de perito, com o conhecimento científico que o Instituto JB pode lhe trazer, pode lhe ofertar, e dizer a verdade. Ao dizer a verdade, você também está sendo um capelão, porque você estará ajudando aquela parte que te contratou a demonstrar a verdade. E isso está muito alinhado com os valores que a Getro prega, com a missão da Getro, que é de transformar o mundo onde estamos em um mundo melhor para as futuras gerações. Muito obrigado, JB. Muito obrigado, o professor Prete. Muito obrigado ao professor Canaã pela brilhante explanação que nos trouxe nessa noite. E a Getro Internacional está de portas abertas e linkada com o Instituto JB, como o próprio mestre JB colocou, e é um canal de multiplicação. E se você ainda não é um getriano, a Getro está de portas abertas para fazer esse link com o Instituto JB. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, gratidão, e eu quero, sem demoras, falar que o Dr. Rodrigo Teras estará ministrando o curso de formação para atendimento familiar. Então, eu queria saber do Dr. Rodrigo Teras se ele quer falar alguma palavra sobre isso. Só rapidamente lembrando, nós vamos implementar, talvez, esse é o nosso primeiro curso técnico dentro da Getro. Esses últimos anos, a gente tem exatamente levado para a sociedade este olhar da diplomacia civil, da diplomacia humanitária, a capelania como instrumento de saúde integral, visando a espiritualidade. E agora estamos aí colocando o nosso primeiro curso técnico de formação para que os capelães possam atender famílias, os capelães possam compreender o cenário que a família hoje ela está vivenciando. Não é um cenário tão simples, não é um cenário dos mais agradáveis, e nós temos que ter os instrumentos para fazer a leitura. Aquilo que eu tenho já ensinado é a simplicidade no olhar. Ser simples não é qualidade, ser simples é uma ação. Então, quando eu tenho este olhar de simplicidade, eu faço a leitura, eu consigo organizar rapidamente e, com isso, implementar respostas, e estas respostas elas possam realmente ser muito mais eficientes, elas possam encontrar resultados muito mais determinantes para a vida destas famílias, né? Amanhã nós vamos estar vendo uma palestra sobre o cenário da família nos dias atuais, os problemas. Você vai ser chocado com as estruturas que estão ao redor, os obstáculos, os desafios dentro da questão comportamental. Como é que eu posso ajudar estas famílias? Como é que eu posso ajudar estes pais? Por exemplo, eu jogo aqui uma pergunta para todos os presentes nessa sala. Você gostaria que o seu filho ou as famílias que você tem acesso, eles fossem equilibrados? Você gostaria? Se você pudesse apertar um botão, filhos equilibrados ou filhos desequilibrados? Se você pudesse apertar um botão, as famílias que você tem acesso, você gostaria de ensinar elas a serem famílias equilibradas ou desequilibradas? Acredito que a grande maioria aqui iria falar para mim equilibrados. Então venha amanhã e descubra que você está absolutamente errado. Eu torço para o seu filho ser desequilibrado. Eu torço para que a sua família tenha grandes desequilíbrios. Porque você vai perceber que a estrutura emocional, quando nós estamos num ponto de equilíbrio,
nós já estamos dentro de um cenário, biologicamente falando, nós já estamos dentro de um cenário de depressão. Portanto, se o seu filho está, se as famílias estão produzindo filhos equilibrados, estes já estão dentro de um cenário, biologicamente falando, dentro de um cenário depressivo. Então, venha estar comigo amanhã para aprender como é que nós podemos ajudar, formar capelães na direção das famílias. Ok, muito obrigado, doutor Rodrigo Teras. E é isso, nós estamos convidando você, sua família, seus amigos e até os seus inimigos para a palestra do doutor Rodrigo Teras, amanhã, dia 8 de maio, às 20 horas. Eu falei os seus inimigos porque a Salomão disse que quando você faz o bem para o seu inimigo, você amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, e como eu sigo os ensinamentos também do nosso mestre JB, eu não poderia citar esta passagem das Escrituras. E no dia 9 de maio, às 17 horas, mentoreamento de riqueza e espiritualidade, também com o Dr. Rodrigo Teras. Agradeço imensamente. Aí está o nosso WhatsApp, nosso site. E só lembrando mais uma vez, para acessar os cursos do Dr. JB de Oliveira, é Instituto JB Oliveira. É fácil, só clicar no Google e ele encontra para você. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe mais ainda. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigado a todos. Próxima semana eu vou falar sobre técnicas de comunicação. Muito obrigada pela palavra maravilhosa. Na próxima semana, o Dr. JB fará uma excelente palestra, imperdível assunto. Comunicação, como falar. Ótimo. Muito bem, muito bem. Boa noite. Boa noite. Até a próxima semana. Até a próxima.